Durante anos, a imagem de Dumbledore que o cinema nos entregou ficou entre dois extremos, tá? Um velhinho encantador que parecia frágil demais e um mago explosivo que desce as escadas correndo, segurando as vestes como se fosse um vestido. Mas e se eu dissesse pra vocês que nenhuma dessas versões é realmente fiel ao que nós temos nos livros? A verdade é que John Lithgow tem a grande chance de se tornar o Dumbledore mais fiel aos livros que a gente já teve até agora. Será que ele vai conseguir isso? Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. A nova série de Harry Potter da HBO tá vindo aí com uma promessa ousada, ser mais fiel aos livros do que os filmes foram. E olha, sejamos sinceros, isso não é exatamente difícil, né? Os filmes são icônicos? Muito icônicos. Fizeram parte da nossa infância e são importantes pra nós? Certamente que sim. Mas a verdade é que eles também foram insuficientes no quesito adaptação, e eu falo isso com vocês o tempo todo. E em alguns casos, os filmes criaram versões tão distantes dos personagens originais que às vezes até parecem outros personagens. E um dos personagens que sofreu com isso foi Alvo Dumbledore. Os filmes erraram e erraram muito ao adaptar o Dumbledore, tá? É isso mesmo, meus amigos, os dois Dumbledores dos filmes de Harry Potter não foram totalmente fiéis aos livros. O bruxo mais poderoso dos tempos modernos virou uma caricatura dividida entre um vovô de contos de fadas e um maluco exaltado que berra em eventos escolares. Só que agora, com o John Lithgow confirmado por ele mesmo como o novo Dumbledore da série de Harry Potter da HBO, isso pode mudar. Esse pode ser o momento, quem sabe, em que a gente finalmente vai ver o Dumbledore real, o estrategista calculista, um bruxo assustadoramente sábio, o mentor que ama e lidera, mas que também manipula como poucos. Lithgow não precisa escolher entre ser o Dumbledore excêntrico que oferece sorvetes de limão em horas inapropriadas ou o mestre sagaz e estrategista que manipula o destino do mundo bruxo nos bastidores. Ele pode, na verdade, ele deve ser os dois. E isso, meus bruxos, muda absolutamente tudo. Vamos lá, Richard Harris foi o primeiro a dar vida a Alvo Dumbledore no cinema. E vamos combinar? Ele tinha presença mágica, ele tinha aquele brilho nos olhos, aquela voz serena, os gestos suaves, tudo o que nos fazia acreditar que aquele senhor era realmente o maior bruxo de sua época. Mas tinha um problema, e não é pequeno esse problema. Harris entregou um Dumbledore gentil demais, frágil demais, e em alguns casos até um tanto invisível demais. Nos dois primeiros filmes ele quase some em cena. Era como se ele tivesse sempre num plano espiritual, meio etéreo, pairando acima da trama, sacou? Mas aqui vale um parêntese importante, tá? A gente precisa ser justo aqui. Quando Harris foi escalado para viver o Dumbledore, ele já era um senhor com sinais visíveis de fragilidade. O estúdio sabia que estava apostando num ator genial e consagrado, mas com a saúde já debilitada. E isso, com certeza, era algo que limitava fisicamente o que ele podia entregar. O diagnóstico de câncer só veio depois das filmagens de Câmara Secreta e, infelizmente, ele faleceu poucos meses depois. Dito isso, é legítimo perguntar se o estúdio tomou a melhor decisão ao apostar num ator cujo tempo no papel poderia e acabou sendo extremamente curto. Dumbledore não é um coadjuvante qualquer, ele é um eixo moral mágico e emocional da história, e talvez, apenas talvez, essa escolha inicial tenha sacrificado justamente a imponência e a força que o personagem tanto carrega nos livros. O Dumbledore dos livros não é só um sábio que aparece de vez em quando para dar conselho. Ele é imponente, ele é um pouco biruta também, mas ele consegue comandar Hogwarts impondo naturalmente muito respeito. Ele é capaz de calar todo mundo com um único olhar. E a verdade é que o Dumbledore do Richard Harris, às vezes, faz a gente esquecer que aquele personagem ali é o cara mais brabo do mundo bruxo. O cara que enfrentou Grindelwald no duelo mais lendário da história da magia. A gente não precisa mais de um Dumbledore que parece prestes a tirar um cochilo na mesa do salão principal. A gente precisa de um que, mesmo calmo, faça todo mundo se endireitar, sacou? Endireitar a postura. Existem sim momentos em que o Dumbledore parece um bom velhinho. A claridade prateada da penseira iluminou o rosto de Dumbledore e ocorreu a Harry repentinamente que o diretor parecia velhíssimo. Ele sabia, era claro, que Dumbledore estava envelhecendo,
mas por alguma razão nunca pensara no diretor como um velho. Mas percebem que até nesses momentos o Harry imediatamente demonstra que o Dumbledore, por mais que fosse avançado em idade, não demonstrava ter essa idade toda. Ele não era visto como um senhor já debilitado pela idade ou pela saúde física. Ele era visto como um homem sagaz e ativo. Olha só o capítulo 26 de Enigma do Príncipe. Você se importa de se molhar um pouco? Não, respondeu Harry. Então tire a sua capa da invisibilidade, não é necessária agora. E vamos dar um mergulho. E com a súbita agilidade de um homem mais jovem, Dumbledore escorregou pela pedra, caiu no mar e começou a nadar de peito com movimentos perfeitos, em direção à fenda na face do penhasco, a varinha acesa, presa entre os dentes. Sacaram a atividade do velhote? Pois é, infelizmente, o Richard Harris não foi capaz de transmitir isso. E quando eu digo capaz, eu tô claramente me referindo à saúde dele mesmo. É claro que eu não tô me referindo a essa cena aqui em específico, até porque é uma cena de Enigma do Príncipe e Richard Harris só fez as adaptações dos primeiros 2 livros, sem falar também que essa cena não foi nem colocada na adaptação de Enigma do Príncipe, né? Mas é uma forma de exemplificar aí o que eu quero dizer sobre a atividade, sobre a sagacidade do Dumbledore. Agora, se o Dumbledore do Richard Harris foi bonzinho demais para ser levado a sério, o Dumbledore de Michael Gambon veio com o problema oposto, intensidade demais e nuances e serenidade de menos. Cara, não dá pra esquecer aquele momento em Cálice de Fogo. E não tem como não colocar esse videozinho aqui, ó. Did you put your name into the goblet of fire, Harry? Dumbledore asked calmly. Harry, I protest! Harry, you put your name in the goblet of fire. Esse videozinho exageradamente exemplifica perfeitamente o que rola nessa cena. A reação do Dumbledore aqui é realmente como se ele fosse derrubar o Harry no chão e dar uma finalizada nele, tipo naquelas lutas de vale tudo. O que a gente vê aqui, galera, é justamente o oposto do que é o personagem do Dumbledore. Como eu falei no início do vídeo, a gente tá vendo aqui um bruxo explosivo que desce as escadas correndo, segurando as vestes como se fossem um vestido, como se ele estivesse perseguindo os comensais da morte ou algo assim, sacou? E depois ele agarra o Harry pelos ombros, como se estivesse em pânico. E o pânico não combina com o alvo Dumbledore. Simplesmente não combina. A gente não vê o Dumbledore entrando em pânico. Ele era a serenidade em pessoa, até mesmo quando transmitia ferocidade. Não é à toa que essa cena tenha virado meme entre os fãs, porque nos livros Dumbledore é tudo menos impulsivo. Ele nunca deixaria que a emoção tomasse o controle assim. A força dele vem justamente do fato de que ele nunca perde o controle, nem diante do Ministério, nem diante de Voldemort, nem diante da própria morte. O Dumbledore dos livros é como um trovão silencioso, sacou? Você não ouve primeiro, mas quando sente, já é tarde demais. Percebe o que eu tô querendo dizer? Ele pode se exaltar quando precisa se exaltar, mas ele faz isso com um propósito, ele faz isso com timing, com direção. Não porque ele perdeu a linha, mas porque ele escolheu o momento certo para fazer isso. Olha só esses trechos aqui, ó. Primeiro, Harry Potter e a Câmara Secreta, capítulo 5. Ouviu-se uma batida na porta da sala e Snape, agora com a cara mais feliz que nunca, abriu-a. Parado à porta, achava-se o diretor, o professor Dumbledore. O corpo de Harry inteiro ficou insensível. Dumbledore parecia anormalmente sério, olhou por cima daquele nariz curvo dele e Harry subitamente viu-se desejando que ele e Rony ainda estivessem apanhando do Salgueiro Lutador. Fez-se um longo silêncio. Então Dumbledore disse: "Por favor, expliquem por que fizeram isso." Teria sido melhor se tivesse gritado. Harry detestou o desapontamento que havia na voz dele. Por alguma razão, não conseguiu encarar Dumbledore nos olhos. E, em vez disso, falou para os próprios joelhos. Agora, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, capítulo 25. O senhor vai sair da escola esta noite e aposto como nem considerou que Snape e Malfoy podem decidir. Basta, Dumbledore falou calmo, mas Harry calou-se imediatamente. Percebeu que, enfim, ultrapassara alguma linha invisível. Você acha que deixei a escola desprotegida uma única vez nas minhas ausências deste ano? Não. Hoje à noite, quando eu viajar, mais uma vez teremos proteção adicional instalada. Por favor, não insinue que eu não levo a sério a segurança dos meus estudantes, Harry. Eu não, murmurou Harry um pouco envergonhado, mas Dumbledore interrompeu-o. Não quero mais discutir esse assunto. Harry engoliu o que ia dizer. Sacaram? Harry admira o Dumbledore, confia nele, mas também tem medo de desapontar o velhote.
e às vezes até teme a reação do Dumbledore. Não por medo físico, mas porque Dumbledore carrega esse tipo raro de autoridade, aquela que vem da sabedoria, da força contida e de uma presença tão imponente que faz até um Salgueiro Lutador parecer acolhedor em comparação, mas nunca pela histeria, nunca pela perda completa do temperamento, sacou? Quando Dumbledore tá decepcionado, o Harry sente isso com uma dor física. Quando Dumbledore diz basta, nem precisa erguer a voz, basta uma olhada, uma pausa e o Harry já entende que cruzou uma linha, ultrapassou um limite. É essa dualidade que torna o Dumbledore tão fascinante, a ternura do avô excêntrico que oferece doces e a frieza calculada do estrategista que manipula eventos com precisão cirúrgica. E é justamente esse equilíbrio que nenhuma adaptação até hoje conseguiu captar por completo quando o assunto é o Dumbledore. Michael Gambon até trouxe aspectos interessantes e que fazem parte do Dumbledore mesmo, como excentricidade, presença, um toque de mistério, mas também ele deu vida a um Dumbledore instável, brusco e até ríspido com os alunos, como se ele estivesse sempre no limite entre a genialidade e o colapso nervoso. Assim como o nosso amado Richard Harris captou traços fundamentais do personagem, especialmente a ternura, a sabedoria tranquila e aquele ar de figura quase mística que flutua acima do caos como um guardião silencioso. Mas ele também apresentou um Dumbledore frágil demais, como se fosse uma entidade espiritual que observava tudo de longe, mas sem interferir com firmeza quando era necessário. Era um Dumbledore gentil, sim, mas que parecia mais um vovô encantador do que o estrategista que encarou Grindelwald e fez Voldemort tremer de medo. Mas e agora? E quanto ao John Lithgow? Será que ele vai ser capaz de entregar um Dumbledore mais completo, mais equilibrado, mais fiel ao que a gente tem nas páginas dos livros? Um Dumbledore que carrega ao mesmo tempo o olhar bondoso de quem oferece um sorvete de limão ou prova uns feijõezinhos de todos os sabores e a firmeza gélida de quem encara Voldemort de uma posição de superioridade? E quanto à idade dele? Lithgow tem 79 anos. E sim, esse número pode assustar à primeira vista, inclusive me assustou logo que ele confirmou que ia ser o Dumbledore. Mas vamos pensar o seguinte: mais importante do que a idade é a saúde. Richard Harris, por exemplo, tinha 70 para 71 anos quando interpretou Dumbledore nos 2 primeiros filmes. 9 ou 8 anos mais jovem do que o Lithgow é hoje. E ainda assim, Harris já parecia visivelmente debilitado. Seus movimentos eram lentos, a voz mais fraca, sua presença, embora encantadora, vinha cercada de fragilidade. Agora, o John Lithgow, ele demonstra, pelo menos ele demonstrou em algumas entrevistas, que ele entende a situação dele claramente, ele sabe onde é que ele está se metendo, ele já declarou que reconhece que esse pode ser o último trabalho dele, então eu confio no julgamento dele, tá? Afinal de contas, ele sabe melhor do que ninguém sobre a condição física, né, e a condição da saúde dele. O que me deixou animado é que me parece que ele tá afim de entregar um grande Dumbledore, porque ele tá afim de encerrar a carreira dele com chave de ouro. Agora, tecnicamente falando, quando se pensa em John Lithgow, a primeira palavra que vem à mente é versatilidade. Ele transita entre o cômico e o trágico, o doce e o ameaçador, com uma naturalidade que poucos atores têm. E se você pensar bem, é exatamente isso que o Dumbledore exige. Nos livros, o Dumbledore é cheio de contrastes. Uma hora ele tá oferecendo sorvete de limão, outra hora ele tá manipulando as vidas das pessoas como um estrategista implacável. É impossível representar esse personagem sem dominar as nuances. E isso é exatamente o que o Lithgow faz de melhor. Ele já foi psicopata, já foi cardeal manipulador, líder militar, alienígena excêntrico e até Winston Churchill. E em todos esses papéis ele brilhou pela presença, pelo olhar afiado e pela precisão até no silêncio. Enfim, eu acho que ele tem boas chances de se tornar o melhor Dumbledore que nós já tivemos até agora, viu? Eu tô confiante de que ele vai fazer um trabalho muito bom. E caso ele não faça, eu vou estar aqui também para dar aquela cornetada, né? Mas ó, agora eu quero ver os comentários de vocês aqui embaixo, hein? Comenta aí a opinião que vocês têm sobre tudo isso que a gente discutiu aqui no vídeo. Se você chegou até aqui, clica nesse botão e se inscreve no Wizarding Bruno, caso você ainda não seja inscrito. Tá vendo aí na tela? Estão aparecendo algumas sugestões de vídeo para você assistir. Escolhe um aí e continua por aqui comigo. Accio Nox!